primeiramente, antes da gente estudar o metabolismo dos lipídios, a gente precisa compreender que o termo gordura, ele engloba basicamente duas categorias de substâncias, a do glicerol e a dos ácidos graxos, tá? Então, a gente tem que pensar em relação a como o principal aí, a substância de reserva energética que nós temos são os triglicerídeos. Os triglicerídeos são formados por ácido graxo e glicerol, tá? Depois a gente vai ver um esqueminha em relação a isso no quadro, beleza? Então, aqui na tela nós temos basicamente um adipócito, tá? Uma célula de gordura. Aqui a gente tem os triglicérides, tá? E aqui mostrando uma micrografia aqui, né? Uma imagem de microscópio do tecido, tá? Mostrando aqui as células de gordura, tá? E aqui onde está armazenado os triglicerídeos e aqui os núcleos celulares. Só para a gente ter uma ideia ali de como seria mais ou menos o adipócito, ok? Então, agora vamos para o quadro para mostrar um esquema bem legal para vocês, tá? Então, pessoal, aqui na tela a gente tem um esqueminha básico a respeito do metabolismo lipídico. Então, lembrando, grande parte da energia, né, ela está armazenada na forma de triglicerídeos, tá? Lembrando que o triglicerídeo, ele é o glicerol mais o ácido graxo, ok? E como é que acontece aí a questão do metabolismo? Primeiramente, no nosso corpo, o que tem que acontecer? A separação, né, do glicerol pelo ácido graxo, ali com a ajuda da ação, por exemplo, das lipases, tá, gente? Depois desse processo, o glicerol, ele pode ter dois destinos distintos, tá? Primeiramente, ele é transformado em glicerol 3-fosfato, tá? E depois por transformado em dihidroxiacetona fosfato, tá? Esses nomes são um pouco complicados, mas só para a gente entender. Então, como eu falei, ele pode ter dois destinos depois disso, a dihidroxiacetona fosfato. Pode ter o destino da gliconeogênese, nesse caso, quando a célula ela necessita do suprimento aí de glicose, ok? E ela pode ser também quando a célula necessita de energia, no caso do ATP, ele pode ter o destino da glicólise, tá? E ser transformado lá em piruvato. Aí vocês lembram lá do metabolismo da glicólise, depois lá do ciclo de Krebs vai seguir essa via, beleza? Então, lembrando, né? Quando a célula necessita de glicose, o glicerol pode ter esse destino, ou quando a célula necessita de energia na forma de ATP, beleza? Então, nós vamos entender agora, a gente falou do glicerol, o destino que ele pode ter no nosso metabolismo, e nós vamos continuar nossos estudos e vamos estudar os destinos dos ácidos graxos, ok? Vamos lá, então? Pessoal, agora a gente entendeu um pouquinho a respeito ali da questão do destino do glicerol e agora a gente vai estudar o destino dos ácidos graxos, ok? Então, os ácidos graxos, depois que eles entram nas células, depois de todo o processo de digestão e absorção, beleza? Eles podem ter três destinos. Eles podem ser oxidados para obtenção de energia, armazenados sob a forma de triglicerídeos ou triglicérides, tá? E utilizados para síntese de membranas, ok? Então, a gente vai estudar ali a respeito do metabolismo dos ácidos graxos, tá? A oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, tá? Para acetil-CoA, depois a gente vai ver porque o do acetil-CoA, ela é uma via central para a produção de energia em animais e algumas bactérias e fungos, tá, gente? E é importante também em sementes, no caso da germinação e na fertilização e no crescimento dos tubos polínicos. Então, os ácidos graxos também são importantes para as plantas, tá? Eles são envolvidos também em reações em enzimas, tá? Que são as mesmas em todos os tipos de célula, tá? Ali nesse metabolismo, dos ácidos graxos. Em animais, eles ocorrem principalmente nas mitocôndrias, a beta-oxidação, tá? Nos vegetais, nos peroxissomos, tá? E nos glioxissomos, no caso das sementes. Então, assim, a beta-oxidação também ocorre, como eu falei, nos vegetais, beleza? Então, nós vamos entender agora como ocorre esse nome bonito aí, beta-oxidação. Valeu? Vamos em frente, tá? Primeira coisa, vocês podem observar aqui na tela que nós temos um aspecto muito importante. Para o ácido graxo entrar na célula, ele tem que ser ativado, tá? Mas o que é essa ativação, ok? Ele vai se ligar com uma molécula ali do ácido graxo, ele vai se ligar ali com o ATP e ele vai virar o acetil-CoA graxo, ok, gente? Então, aqui a gente tem o ATP,
o ácido graxo, então ele vai virar o acetil-CoA graxo, tá? E esse ácido graxo, ele irá entrar ligado ali com o acetil-CoA, ele vai entrar na membrana ali da mitocôndria. Deixa eu ver só, passar aqui para frente, aqui, ó. Aqui a gente tem uma figura bem legal, tá? E através dessa molécula de carnitina, tá? Ele se ligando aqui com o acetil-CoA, então ácido graxo, acetil-CoA graxo, é mais o corretamente falar, ele vai entrar na célula. Então, gente, aqui na tela vocês podem ter um esquema básico a respeito do início ali da oxidação dos lipídios nos ácidos graxos, ok? Então, aqui, primeiramente, o ácido graxo ele tem que ser ativado. E para isso, ela se liga com uma molécula de acil-CoA, tá? E vai formar o acil-CoA graxo. Só que assim, a acil-CoA, ela não consegue entrar na membrana ali da mitocôndria, ok? O que tem que acontecer com ela? Tá? Aqui na tela seguinte, vocês vão poder ver bem direitinho, tá? Ela se liga à carnitina, ou seja, ela perde esse grupo aqui CoA, tá? Aí, formando, tá, a acilcarnitina, tá? Essa acilcarnitina consegue adentrar ali na matriz mitocondrial, ou seja, a carnitina, digamos, cai fora, tá? Ela vai sair de novo para o espaço intermembranas para ser utilizada em novos processos de oxidação lipídica, tá? Então, ela é reaproveitada, a gente sabe que o nosso corpo nada se perde, né? E aqui se liga novamente a uma molécula de acetil-CoA, tá? O ácido graxo, ok? Então, na matriz, o grupo acilo, ele é transferido de volta, tá, para o CoA, liberando a carnitina, tá? Que daí a carnitina, como eu falei, ela é utilizada novamente. Então, partindo desse processo, a gente vai ver e o que ocorre em seguida, tá? Nessa tela, a gente vai ver como ocorre o processo de beta-oxidação, tá? Lembrando que, ó, é bem importante, por isso que aqui a gente destacou no slide, que, ó, a remoção oxidativa de 2 unidades de carbono dá uma volta no ciclo, ou seja, no ciclo da beta-oxidação, tá? E ela requer 4 passos. Ou seja, tem uma etapa de desidrogenação, tá? Para formar a dupla ligação, a hidratação e a oxidação, tá, gente? Então, a gente tem aí 3 etapas em relação à beta-oxidação, tá? Lembrando que a cada ciclo da beta-oxidação são formados um FAD, um NAD e um acetil-CoA, tá? Ah, mas se for um ácido graxo de cadeia de número ímpar, tá? Então, a gente tem a cada volta no ciclo, 2 moléculas de carbono são quebradas, tá? Então, se for um ácido graxo de cadeia ímpar, tá? Perdão, ele vai, no final, vai gerar uma molécula de 3 carbonos. E essa molécula de 3 carbonos, ela vai ser transformada ali no acil-CoA, tá? Para que seja feita a oxidação completa ali do ácido graxo, beleza? Tá? Então, a gente tem as etapas aqui, ó, oxidação de acil-CoA com inuil-CoA, né? A hidratação da dupla ligação, oxidação do grupo carboxila, tá? E a cisão da beta-cetoacil-CoA por uma reação de molécula CoA, tá? Que é o encurtamento ali dos 2 átomos de carbono, tá? Então, assim, a gente tem as etapas seguintes, elas liberam o acetil-CoA até o último par de carbono liberado, lembra lá? Até o último par eu vou ter liberação do acetil-CoA, tá? O acetil-CoA pode entrar no ciclo de Krebs, tá? E originar CO2 e transportadores de elétrons. Lembra lá do ciclo de Krebs, da questão depois da cadeia transportadora? Então, aqui a gente tem uma noção de que o metabolismo realmente ele está interconectado, né? Todos os tipos de metabolismo no nosso corpo. E também tem a produção de um FAD2 e um NAD, tá? Formados diretamente na cadeia respiratória para síntese de ATP com redução de O2 à água. Então, a gente tem aqui, a gente vê bem certinho essa interligação ali em relação ao metabolismo. Ó, aqui nessa tela a gente tem também, tá? A questão para cada oxidação, né? A gente tem formação de FAD, tá? Acetil-CoA mais acetil-CoA graxo e NAD mais H. Então, aqui, ó, lembra, sempre números de 2 em 2 carbonos, tá? Então, aqui, a gente vê que foram dadas 7 voltas no ciclo,
ok? Que é ali o ciclo da beta-oxidação. Então, daí vocês têm uma ideia em relação à questão de todo esse mecanismo do processo da beta-oxidação, tá? E qual é o nosso saldo energético, tá? Então, tá, tudo isso, todo esse processo ocorreu da beta-oxidação. Qual é o nosso saldo energético? A gente tem aqui, tá? Um FAD, tá? Que equivale a 1,5 ATP. Então, a gente tem 1,5 ATP. Tem um NAD, um acetil-CoA, tá? Vezes as 10 moléculas de ATP, vezes 2,5 ATP. Então, aqui a gente tem 14 ATPs, tá? Então, e também, aqui a gente tem 7 FADs da beta-oxidação, 7 NADs, 8 acetil-CoA, tá? Nós temos o total e menos 2 ATPs que foram gastos lá na etapa da ativação, lembra lá da mitocôndria, tá? Para a entrada desse ácido graxo dentro da mitocôndria ali. Então, foram gastos esses 2 ATPs, então a gente tem um total aí de 106 ATPs. Então, claro, alguns autores discutem em relação a isso, se talvez seja um pouco um número maior ou menor de ATPs, por causa ali do ciclo de Krebs, enfim, dessa relação com outras vias metabólicas, mas geralmente a maioria dos autores concorda com 106 ATPs, tá? E por isso, sim, que é tão difícil a gente emagrecer, né? Em relação à questão dos lipídios, porque a oxidação deles é um processo extremamente complexo, né? Então, e olha o saldo energético que a gente tem em relação aos lipídios. Então, é importante atentar para essa questão. Então, mas vocês podem estar se perguntando, e os ácidos graxos insaturados? Bom, para a oxidação dos ácidos graxos insaturados, nós temos uma etapa adicional, tá? A gente tem uma enzima, isomerase, ela vai reposicionar a ligação cis em trans, tá, gente? Então, por isso que a gente tem um gasto maior de ATP para oxidação desses ácidos graxos insaturados. Então, gente, é isso, né? Esse seria o nosso tópico 2. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos à disposição.